Olá, então agora a gente vai iniciar com um novo quadro, qual nós vamos mostrar para os pacientes e para todos que nos acompanham o quão importante é a medicina do sono estar ligada com uma equipe multidisciplinar. E hoje nós vamos começar com a odontologia do sono, ok? E eu trouxe para vocês o Rafael, que é um odontologista do sono, é uma pessoa que tem uma vasta experiência, especialmente também com questões de ATE e etc. Seja bem-vindo. Em primeiro lugar, obrigado, Anne, pelo convite. Bom, meu nome é Rafael, eu sou formado em odontologia em 1995, me formei em odonto na Federal de Porto Alegre, depois eu fiz especialização em ortodontia e ortopedia pela UPF, e desde então, que eu me formei em 99 na especialidade, eu venho tendo vontade de ir além da ortodontia e ortopedia, que é uma parte mais estética e funcional. Eu queria ver o paciente melhor, de uma maneira que ele ficasse mais saudável, não só com a oclusão perfeita, ou seja, a mordida, como também dormisse melhor, não tivesse dor. E a dor, ou seja, a especialização da disfunção temporomandibular, da DTM, me levou para a odontologia do sono. E me levou a ti, né, que a gente se conheceu e a gente tem essa parceria legal que eu te mando para fazer os exames e tu me manda os pacientes para fazer os aparelhinhos. Isso, e os pacientes são super bem adaptados e é muito bacana ter o feedback dos pacientes. Uma coisa que a gente tem notado com muita frequência, né, é que a nossa vida hoje em dia é muito corrida. Tu observa que a higiene do sono gera algum impacto na odontologia do sono? Com certeza. Principalmente o mundo digital, né? Assim, os pacientes e o mundo ansioso e de correria, porque os pacientes chegam em casa às 10 da noite depois de ir para uma academia onde fizeram exercício intenso. E a gente sabe que a higiene do sono não pode fazer exercício intenso antes de dormir. Daí eles chegam em casa às 10 da noite depois do exercício e ainda por cima vão comer. Daí eles comem perto da hora de dormir. Daí depois ainda por cima ficam no celular perto da hora de dormir. A gente sabe que isso para dormir bem é ruim. Então a gente tem que fazer uma higiene do sono, né, que é tirar a tela azul, tentar tirar os problemas da cabeça, isso é muito fácil de dizer, mas assim, né, tentar fazer uma luz mais baixinha, não comer, né, e assim vai. Um chazinho morninho. Um chazinho morninho, um banho morninho, uma meia no pé. Nos pés, né? É a meia gostosinha. Temperatura agradável. Isso aí. E me diz uma coisa, assim, como é que funciona essa questão referente à polissonografia, né? Eu vejo que muitos dentistas realizam o exame aquele do dedinho. Do tipo 4. Né? Que é um canal só. Então, eu sempre falo, não é polissonografia, mas enfim. Né? Enfim, não é. E tu observa que na odontologia tem algum benefício? Ou fazer a polissonografia? Tipo 4, assim? Não, a tipo 4, ela é a mais usada para acompanhamento de tratamento. Assim, para mostrar para o paciente se está dando certo o tratamento realizado por nós. Mas não é um diagnóstico, não é feito tipo 4 para ter um diagnóstico preciso. Daí é de tipo 1, 2 ou 3, né? Perfeito. Por exemplo, por isso que eu te conheci, porque eu tinha que ter alguém que fizesse a polissonografia tipo 3, né, para fazer, e a gente se achou. E é bacana, né, porque muitas vezes a gente pega uma polissonografia com um quadro grave, mas tu observa outras coisas por trás, né, às vezes é grave, mas é posicional, o tempo que fica de barriga para cima, a oxigenação média. É grave, mas a oxigenação não é tão ruim, né? O índice de saturação também não é tão ruim, então a frequência cardíaca e etc. Né? Eu sempre falo, a medicina do sono, a polissonografia, tem que saber, quando tu pede, tem que saber interpretar, exatamente, né? E muitas pessoas, eu observo que pedem um exame e não faz sentido nos pedidos, assim, que tu pede a polissonografia padrão ouro e depois o diagnóstico, o tratamento. A polissonografia tipo 1 ou 4, não faz sentido nenhum, sim, né? Pede o padrão ouro e o... Sim, exatamente. Dentro dos cursos de odontologia do sono que eu fiz, a gente tinha a leitura da polissonografia de uma maneira mais geral, né? Então era indicado se o IAH era leve ou moderado, era caso para dentista tratar com
aparelho de avanço mandibular, que é o que a gente usa para tratar bronquia apneia. Se era caso grave, era caso para CPAP, daí os médicos do sono fazem. Só que hoje em dia, conversando contigo, várias coisas, às vezes, acabou de falar, às vezes o caso é grave no número de índice, mas a saturação não é tão ruim, então a gente daqui a pouco dá para, ou é posicional, ou um problema mais fonoterápico, enfim, esse tipo de coisa. E às vezes, muitas vezes também é moderado e fica muito tempo abaixo de 90%. Exatamente. E aí a placa não dá conta. Não dá conta, perfeito. Assim como tem um caso grave que eu posso tratar, tem um caso moderado que eu não posso, né, como dentista. Exatamente. E me explica bem, assim, os pacientes sempre me trazem, assim, essa dúvida. As placas, elas deformam a arcada dentária? Isso é uma coisa que eles perguntam muito pra mim quando eu indico. Pra mim perguntam também. Eles falam assim, mas daí eu vou ficar com o queixo pra frente pra sempre e tal, então, né? É uma dúvida muito a minha resposta para esses pacientes é a seguinte. Vamos falar, existe uma alteração dentária, ou seja, dente fica tortinho, e a outra é a alteração posicional da mandíbula, tá? Como ortopedista facial, acho que eu botei a mão aqui. Mas como ortopedista facial, eu trato pacientes ortopedicamente, ou seja, os pacientes vêm, por exemplo, com queixo menor. Eu tenho que tratar na puberdade, ou seja, durante um crescimento alto ósseo, e o paciente tem que usar no mínimo 16 horas o aparelho para dar certo. Então, eu estou com um paciente adolescente, crescendo muito, e tendo que usar 16 horas o aparelho. O que o paciente de aparelho de avanço mandibular? Ele vai usar o aparelho 8 horas no máximo e ele já passou da puberdade. Então, essa alteração, eu vou ficar com o queixo para frente, pode até ser temporária quando ele tira o aparelho de manhã, que a musculatura está tensionada, mas durante o dia volta. Não vai ficar aquilo estável, sabe, constante. Entendeu? Entendi. Tá? E outra coisa é o dente, desculpa. Tem pacientes, tem professores, inclusive, que falam que os dentes importam, os dentes inferiores, eles importam. A minha placa, depois a gente até pode mostrar, ela encapsula todos os dentes, inclusive os anteriores, aqueles de baixo e de cima. Então elas não alteram os dentes, né? Ela não altera a posição dos dentes. Eu sempre falo que normalmente os dentes que alteram são os dentes que não estão encapsulados na placa, e não é por causa da placa. É porque existe um envelhecimento natural da arcada dentária que tende a deixar os dentes tortos com o passar dos anos. Então, às vezes, o paciente está usando há 10 anos o aparelho e a gente culpa o aparelho, quando na verdade é fisiológico. Né? Então, respondido essas perguntas, né? Perfeito, maravilha, deu uma aula. Mas, assim, de uma maneira geral, resumindo, não altera osseamente, tá? Porque para alterar osseamente tem que estar em crescimento e usando no mínimo 16 horas. E o paciente adulto não tem nada disso. E eu já ouvi também de uma paciente me trazer que ela não poderia usar a placa por ela ter implante. Pode usar. Eu não sei, e a questão, depois a gente vai conversar sobre isso, mas existe alguma diferença em quem tem implante, de quebrar alguma coisa não. Se o implante? Não. Só se a pessoa... Implante não quebra, né? Se é bem feito, não quebra. Não interessa comendo churrasco ou usando a placa de avanço. Então, assim, implante bom é implante bom. Né? Tá? Não, uma placa não vai... Uma placa pode quebrar um dente natural, assim, mas não porque a placa vai quebrar, porque o dente já está fragilizado, alguma coisa, a mesma coisa com o implante. O implante pode estar com alguma alteração e daí vai quebrar comendo ou quebrar usando a placa. Daí o que vier primeiro, né, a gente não sabe. Tá? Perfeito. E quando tu nota, assim, que o paciente tem alguma indicação de cirurgia ortognática, alguma coisa, como que procede, assim, porque, assim, às vezes, muita dúvida que os pacientes trazem também. Ele tem indicação de fazer cirurgia ortognática, vai pro book e ponto. Tá. Mas tem que fazer um acompanhamento ortopédico antes, né? Sim. E tem algum benefício também de usar a placa antes da cirurgia? Porque para nós do sono, a gente, por exemplo, o paciente vai fazer cirurgia bariátrica, né? A gente recomenda sempre que seja tratado com CPAP, quando tem indicação de CPAP, a gente usa o CPAP 3 meses para melhorar os marcadores inflamatórios, usar no pós-operatório, aquela coisa, e daí faz todo o acompanhamento. No paciente com indicação de cirurgia ortognática,
Vocês observam assim que tem benefício da gente fazer todo o preparo, a questão também, tem também a questão de uso do aparelho ortodôntico, né? Como é que funciona, assim, tu que tem experiência nessa... Tá. O paciente normalmente quando chega para mim como ortodontista e ortopedista facial, não estou falando agora como odontologia do sono, tá? Ele é indicado, ele vem sabendo que ele precisa da cirurgia ortognática. Ele mesmo diz assim, o meu queixo é muito grande ou o meu queixo é muito pequeno. No caso, o problema de sono normalmente está mais relacionado com queixos para trás, né, pequenos. Ele já vem assim, porque a gente indicar uma cirurgia ortognática é muito... não é complicado, é sensível. A gente tem que ter uma maneira de conversar com o paciente. Agora, vamos ver se eu entendi a tua pergunta. O paciente que vem para fazer cirurgia ortognática, então eu decido fazer a cirurgia ortognática. Eu vou fazer cirurgia ortognática, eu vou indicar a cirurgia ortognática para esse paciente, eu vou ter que colocar um aparelho ortodôntico, fazer um preparo pré-ortodôntico no paciente. Não é simplesmente pegar, ir lá para o hospital, fazer anestesia geral, e colocar o queixo para frente, ou colocar o queixo para trás, ou colocar a maxila para frente ou para trás, e encaixar. Tem que ter um encaixe. É que nem a gente pegar uns dentes todos tortinhos aqui embaixo e tentar encaixar com os dentes todos tortinhos aqui em cima, não vão encaixar. Então a gente tem que ter um preparo pré-ortodôntico para deixar os dentes alinhados e nivelados, e daí depois o cirurgião vai lá e só encaixa. Tá? Perfeito. Ok. Essa é uma pergunta. A outra é, eu não indicaria, agora falando sobre a odontologia do sono, só, eu ronco e eu tenho um queixo para trás, por exemplo. Eu diria, não, então vamos usar uma placa, né? Vamos ver com a placa. Não iria fazer o paciente passar por todo um envolvimento de anestesia geral, é um processo. A cirurgia ortognática é um processo. 2 anos de tratamento ortodôntico, mais 6 meses ali, ou 9 meses até tirar o aparelho depois da cirurgia. Então, são 3 anos. Então, assim, o paciente daí, como eu te falei antes, o paciente vem, eu não gosto do meu queixo. Daí, então tá, então vamos fazer uma cirurgia ortognática e quem sabe a gente vai melhorar o teu ronco-apneia, caso seja um paciente que tenha ronco-apneia. É a mesma coisa que eu te perguntaria, te rebateria perguntando, o paciente tem amígdala grande, a gente tira a amígdala para tratar a ronco-apneia, né? A gente nunca sabe se... A gente não vai indicar um tratamento cirúrgico para fazer uma coisa que talvez não adiante. Então, assim, existem outras coisas que a gente tem que considerar, né? Para indicar uma cirurgia ortognática. Não, perfeito. Tá? E vamos explicar, assim, para os pacientes como é que é o funcionamento da placa, né? Porque eu explico sempre para eles, enfim, como é que funciona, né? E às vezes gera muita dúvida, né? Tá. Então, vamos pegar Antes de mostrar a plaquinha, vamos, não sei se já deve ter indicado para falar dos pacientes, mas o que o ronco-apneia? Tu sabe mais do que eu, que é a língua encostar no palato, né? De uma maneira geral, no céu da boca, e ali o ar passa e faz barulho, provocando ronco, ou então a língua e o céu da boca, elas encostam e o ar não passa, provocando a apneia. Resumidamente é isso, certo? Uma obstrução total da parte do ar e uma obstrução parcial. Ronco seria obstrução parcial e apneia é obstrução total. Tá. Então, a funcionalidade da placa de avanço da mandíbula, a gente avança o queixo, ou seja, a mandíbula, criando um espaço maior para a língua, para ela baixar, e daí justamente para ficar afastada do palato, o céu da boca, e isso daí não vai provocar essa obstrução parcial ou total, ou seja, melhorando o ronco-apneia. Então agora a gente pode mostrar a plaquinha. Então, vamos lá. Vamos lá. Tu sabe que eu sempre falo para os pacientes, né, que o ideal é sempre ter essas alças aqui nos molares. Assim, existem N tipos de aparelhos de avanço mandibular, tá? Com alça na frente, com alça lateral, com parafuso bilateral, com parafuso frontal, enfim. Eu adaptei 2 aparelhos. Um aparelho que é feito com essa placa aqui, né, que é uma placa de acrílico super resistente, que é a mais resistente que tem, porque existem aparelhos desses que são feitos com silicone. Tá, entende? Assim, então, assim, a vida útil do aparelho é muito pequena. Porque o silicone vai ficar feio, vai perder a retenção no dente.
Então, eu gosto de usar esse que é feito em laboratório, não é feito dentro do consultório, é feito numa panelinha de pressão, tudo certo. Isso aqui, existem N tipos de alça. Exatamente. Eu adaptei essa alça de um outro tipo de aparelho, porque ela é bem interessante. Agora, ó, olha aqui, vamos lá, tentar. Ó. Ela tem bastante alça. Quanto mais alças eu tenho no aparelho, quanto mais fio eu tenho num aparelho, mais flexível esse aparelho fica. Então, este aparelho que eu gosto de usar, ele é bom porque ele fica confortável, porque o paciente durante a noite ele consegue mexer, tá? E se a gente olhar aqui, a gente tem a parte inferior um pouquinho mais para frente do que a superior. Então, isso é um exemplo de que já está sendo avançado esse caso. E nesse caso, então, a gente está esperando o quê? Que a língua tenha mais espaço dentro da cavidade bucal, ela baixe e não crie obstrução lá com o céu da boca. Aí a parte posterior da língua cai menos. Né? Exatamente, pronto, exatamente. Ela vai para frente e, né, então, isso aí, tá? Então, assim, o que é legal nesse aparelho? Os pacientes às vezes, mas quanto tempo dura esse aparelho? Esse aparelho dura o resto da vida. Quando o paciente chega para mim, eles perguntam, mas quanto para frente eu vou botar? Eu gosto de ir colocando aos poucos, porque a teoria diz que se eu consigo, vou mostrar aqui na minha boca, eu mordo assim, e eu consigo colocar assim, tá? Puxando bem. E eu meço quanto de avanço foi. Vou segurar, por favor. Se esse avanço, por exemplo, é 1 centímetro, ou seja, 10 milímetros, eu vou avançar 70% desse avanço. Ou seja, eu vou começar avançando o aparelho 7 milímetros. Só que é um baque muito grande. Então dá muita dor, eu gosto de ir fazendo menos. Então eu falo para os pacientes, por isso que esse aparelho ele é ajustável. Então ele não vai ficar estagnado num avanço. Ele é feito aqui, ele tem uns tubinhos aqui, e eu vou tirar esse aparelho e eu vou fazer o aparelho ir mais para frente ou mais para trás de acordo com o conforto ou desconforto do paciente e de acordo com o tratamento, tá? Então, o que acontece, por favor? Que eu tô sem óculos. Então, assim, quais são as contraindicações desse aparelho, tá? Eu ia te perguntar agora, assim. Primeira coisa, paciente que não tem mobilidade articular, da articulação temporomandibular. Como é que eu vou avançar se eu não tenho mobilidade? Então, não é um paciente. Se eu chego no meu consultório, eu peço para tu fazer assim e tu não faz nada para frente, não é indicado. Porque eu preciso dessa mobilidade articular, da articulação temporomandibular, para eu conseguir avançar a mandíbula. Essa é a primeira coisa, tá? A segunda coisa é paciente que tem dor prévia. Então, eu tenho muita dor tensional causada por bruxismo, ou eu tenho dor articular. Eu tenho que primeiro tratar esta dor, para daí indicar o aparelho. Eu jamais coloco o aparelho ortodôntico, faço cirurgia ortognática, e coloco o aparelho de avanço mandibular para odontologia do sono em paciente com dor. Eu trato dor primeiro. Daí entra a primeira área de DTM, que é disfunção temporomandibular. A gente trata primeiro. Tá? O que o paciente pode relatar? Pacientes usa o aparelho, o paciente não tem dor, vai colocar o aparelho, tudo certo. Na manhã seguinte, ele já tem meu WhatsApp. Eu quero saber como é que tu foi na primeira noite, tá? Daí eles já pode dar uma desconforto muscular, afinal de contas tu não está acostumado, desconforto dentário, mas tudo é desconforto, não é dor. E daí eu passo procedimentos para eles relaxarem a musculatura. Mantendo a higiene do sono também. Também, não, isso sim, a higiene do sono, a gente já sabe que ela é ideal para todo mundo, né? Então. Tu sabe que é outra coisa que eu observo muito, que vários pacientes vêm até mim, assim, e eles relatam, olha, eu usava a placa e eu não consigo usar porque essas alças são nos dentes da frente. E eu sempre falo para os pacientes que tem um risco até mesmo de quebrar esses dentes, enfim, de ter mais dor. Isso procede mesmo? A quebra, olha eu, né? Mas é que eu fico com medo porque são dentes mais fracos. O dente realmente, assim, quanto mais área eu tiver de suporte, menos risco eu tenho por o aparelho e para a arcada dentária. Eu não gosto das alças anteriores porque elas ficam muito volumosas aqui.
Então o paciente normalmente se queixa de não conseguir adaptar. Uhum. Então por isso que eu já usei vários tipos e eu gosto desse. E assim, a Uhum. adaptação tem sido muito boa. Muito boa. E com Tá? relação à higienização da placa, assim, ela funciona, ela tem alguma... Tem. Ela fica mais... Às vezes até uns pacientes me relatam, fica com cheiro de limo, mesmo fazendo a higienização. Assim, mas é normal. É normal, tá? Vamos lá. Assim, o que eu falo pro paciente para limpar, tá? E até mesmo a queixa de salivação excessiva. Então, isso é muito de cada um, tá? Porque tem paciente que vai usar, eu sempre falo, isso é uma outra, ótima pergunta, essa é uma outra coisa que eu falo sempre que eu entrego a placa. Tem gente que não acontece nada com a salivação, tem gente que fica com a boca seca e tem gente que fica com a boca molhada. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer contigo, né? Eu falo que pode acontecer isso. E a higiene do aparelho, de uma maneira geral, eu sempre falo, compra aquela escova que é de assassinato, a mais dura, que tu pode matar alguém, exatamente, e essa é para aparelho, escova, meu Deus, escova com pasta de dente, todo, tira de manhã, lava, deixa úmido e coloca na caixinha ortodôntica, umedecido, nunca seca o aparelho, porque quanto mais seco, mais cheiro fica. E daí, exatamente, daí deixa dentro da caixinha uma gaze umedecida com esses antissépticos, com cheirinho. Então o aparelho vai estar sempre com um cheirinho, ou pelo menos não com tanto fedorzinho. Mas é normal. A paciente, aparelho que tem cheiro é aparelho que está sendo usado, né? Assim, a gente só tenta diminuir esse cheiro. Perfeito. E o paciente que tem bruxismo, tu altera o tamanho da placa? Não, ela fica assim? Não, ela é igual. A única coisa que o paciente já se sabe hoje em dia que normalmente a apneia está relacionada com o bruxismo do sono, tá? Não necessariamente sempre. Porque quando o paciente tem apneia, para de respirar, e quando ele volta a respirar e que aumenta a frequência cardíaca, ela ativa o coração, né? Ativa os músculos mastigatórios, daí é o bruxismo do sono relacionado com a apneia. Então, assim, eu sempre falo, e até tu também já fala, já vai funcionar como 2 em 1, porque vai proteger os dentes, né, do desgaste, tá? A placa de bruxismo é mais ou menos, imagina que é só a parte de cima ou a parte de baixo, só que quando o paciente não tem dor, como a gente falou antes, às vezes o paciente com bruxismo tem dor, então a gente usa uma placa de bruxismo antes, ou faz outros procedimentos para tirar a dor e daí depois usar a placa de avanço. Tá? Tu sabe que no Congresso Mundial eu vi uma placa de silicone que funciona como um treinamento para o paciente posicionar a língua e não funciona. Não funciona. Porque eu olhei aquilo lá. Fala, não existe milagre, né? Não existe milagre, né? E nem moda também. Moda é complicado, porque a moda é bonita, mas assim, até se provar que não adianta pra nada, né? Então, assim... Exatamente. E não tô falando que coisas que surjam novas não vão claro que adiantar. Exatamente. Mas às vezes tem um monte de coisa, porque tem muita coisa na internet que a gente vê hoje em dia sobre isso, né? Inclusive de segurar o queixo. Daí os pacientes chegam pra mim e falam assim, olha, mas eu vi na internet aquela fita que segura o queixo. Eu falei, olha só, o aparelho é para avançar a mandíbula, para eu ter mais espaço para a língua. Por que tu acha que tu pegar um negócio, vai botar a mandíbula para trás, tu vai parar de roncar? Porque as pessoas estão associando que ronca porque tu ronca de boca aberta. Exatamente. Né? E daí se tu fechar a boca, parou de roncar, não? A gente sabe que não. É que nem falar que é a causa do nariz. A gente sabe que muda muito pouco, né, o índice da apneia e hipopneia, porque é da parte posterior da língua, né, e do hálito que obstrui. E aí as pessoas têm os mitos, mas claro, acaba facilitando a adesão, né, mas a placa vai até ajudar a fechar um pouco mais a boca. Perfeito, né? Então, perfeito. Porque realmente eles... Uma coisa da placa, que ainda bem que a gente falou da boca, eu já peguei pacientes que usam placa e a parte do gancho anterior ali, que a gente estava falando, o problema é selamento labial. Quando as placas... Não tô falando que é errada a placa, tá? Tô falando que eu sou mais adaptado com essa. Exatamente. Eu gosto dessa, porque aqui o selamento labial fica mais natural. O outro fica com um parafusinho aqui. Ou um ganchinho, daí o paciente fica mais
tem mais volume para fechar a boca. E às vezes eles até me relatam que machuca a língua. Pode ser. Acaba dando machuca. É isso que eu digo, não estou dizendo que tem pacientes meus que relatam que isso aqui machuca a bochecha, mas daí é adaptativa, a gente tem que, eu vou lá com um alicate, dou uma forçadinha para trás, eu falo para o paciente colocar durante os primeiros dias uma gazezinha ali para ir adaptando. Entendi. E dá para usar aquelas serinhas de aparelho ortodôntico? Não vai ficar, tá? Não vai ficar. Então, o que eu falo? Enrola essa alça até formar a casinha na bochecha, né? Se tiver que formar, enrola com uma gazezinha e vai dormir. Porque às vezes tem paciente que diz assim, só um lado, sim, qual é o da lado que tu dorme? É esse, então na verdade fica forçando aquele lado, põe a gaze daquele lado, é isso aí. E quando tu faz a placa, tu tenta cuidar o formato da mordida do paciente? Deixa eu ver se eu por exemplo, assim, o paciente ele morde um pouco assim, sei lá. Tá, ele tem desvio. Ou enfim, né, tem alguma alteração de mordida, né? Tu observa que isso impacta também na adesão ou no formato da placa, enfim. E já teve pacientes que me relataram que às vezes não conseguiam nem sair do consultório porque a placa caía, por exemplo. Bom, daí tá, ok. Mas daí isso é uma questão, independente de posicionamento dentário, não vão alterar o tipo de placa, tá? A placa vai ser a mesma coisa. A única coisa que às vezes a gente tem que perceber é que um paciente pode ter as linhas médias desviadas e elas normalmente no avanço elas têm que manter esse desvio, tá? Só que isso é feito individualmente, porque às vezes o paciente tem a linha média desviada, por exemplo, o meio do inferior aqui e o meio superior aqui, só que quando ele abre a boca, por alterações articulares, ele deixa certinho. Então a gente tem que, tudo é individualizado, tá? Em relação ao paciente, o aparelho ficar preso, faltou o termo agora. Ai meu Deus, enfim. Tá, o aparelho ficar retentivo, pronto, é isso aí. O aparelho ficar retentivo, não é porque o que vai melhorar ou não a retenção do aparelho é quanto mais dentes tiver. Tá? Então, assim, quanto mais dente o paciente tiver em boca, melhor vai ser a retenção do aparelho. Então, existe até aparelhos com menos dentes que a gente tem que adaptar mais, fazer mais retentivo nestes dentes, tá? E existem também, hoje em dia, aparelhos que a gente até pode pensar em fazer, eu não faço. Eu já vi aquele. Que é com órtese lingual, tá? Enfim, pacientes que não têm dentes inferiores, tá? Então a gente consegue nos dentes superiores colocar uma placa e tem um abaixador de língua que vai até aqui assim. Mas enfim, existe e tem bastante adesão. Eu não faço, tem um professor que faz um BH, ele é mineiro, acho que é BH, enfim. E é bem interessante, assim, ele consegue fazer casos, inclusive, graves. Né, grave, né, ele mostra bons resultados. Eu não sei fazer, mas assim, eu já fui em curso dele, mas eu não gosto de me atirar, assim, tipo, eu gosto de fazer muito para poder indicar para o paciente, mas é interessantíssimo também esse tipo de aparelho, mas é a mesma coisa, o objetivo é baixar a língua e fazer o ar passar, tá, independente de como. Tá? Não, maravilha. E para os pacientes, assim, tu sempre indica, assim, alguma revisão, repetir a polissonografia depois e tal? Com certeza. Porque, assim, durante a adaptação, tu chega a lançar a mão de algum aplicativo, algo assim, para que a gente consiga... Porque não tem necessidade de a gente fazer polissonografia toda hora, né? Não, claro. O paciente... A Anne chegou no meu consultório. Primeira coisa que eu vou falar, tem polissonografia? Não tenho. Então, tu tem que ir lá na Solis, fazer uma polissonografia, falar com o Thales, né, Thales? E daí marca lá com ele pra fazer a polissonografia. Quando chega a polissonografia, eu vejo se o caso é pra mim ou não. Inclusive, a Anne, tu já diz, não, o caso é ou não pra aparelho de avanço. Beleza, ok. Isso é bem importante, né? Porque às vezes eu pego muito caso assim, que o dentista não conversa com os médicos, né? E vice-versa também. Porque tem coisas que não é para dentista, tem coisas que não, né? Não é pra médico, exatamente. E às vezes eu observo muito isso, é meu maior motivo de crítica quanto a isso. De pessoas que fazem placa em pacientes que não é indicado. Enfim, por isso que lá no início tu falou, a multidisciplinaridade, né? A gente tem que saber conversar com todas as áreas.
provavelmente. Ou se tu não tem experiência, tu não vai sair fazendo, né? Exatamente. Então, assim, daí tu chegou lá, o caso é pra mim. Como é que é? O que a gente quer da linha de raciocínio mesmo? Não, se tu manda um aplicativo e... Daí, assim, eu entrego a placa pro paciente e falo para baixar o SnoreLab, que é um aplicativo do ronco, para gravar o ronco. Uhum. Daí os pacientes até já chegam para mim assim, Rafael, deu uma aumentada, assim, aqui um pouquinho. Eu falei assim, tá, mas esse dia tu comeu mais perto do sono, não sei o que, é verdade, não sei o que. Mas esses aplicativos são muito interessantes para o paciente se motivar. Uhum. Eu tô roncando mais, tô roncando menos, eu tenho que procurar tratamento ou não. Tá? E a polisonografia eu sempre combino. Depois de 3 meses adaptado, o aparelho tá lá, tá 3 meses bonitinho, sem roncar, volta e faz uma polisonografia anual pra gente ter números, né? A comparação numérica. Até porque a via aérea também ela vai envelhecendo, né? Pode Exatamente. ser que daqui a pouco a placa não dê mais conta. Né? Não, exatamente. Por isso, como eu falei antes, a gente vai avançando a placa até o que dá, né? Até o paciente ficar adaptado e sem dor, né? Agora, mas assim, por isso que eu falei, às vezes, lá no início, a teoria é pra gente avançar 70% do máximo que o paciente consegue de cara. Só que às vezes com 30 ele já para de roncar. Então tu imagina quanto tempo eu ainda vou ter de avanço mandibular com essa placa, muito tempo. Então eu vou aumentar a vida útil desse aparelho, né? É isso aí. Bacana. E tu pega muitos pacientes que vão fazer a placa com doenças gengivais? Sim. Não, graças a Deus não. Mas se tem, a gente tem que tratar antes. Tem que tratar antes. Com certeza. Assim como a dor, tá? Qualquer doença bucal, a gente tem que tratar antes de fazer um procedimento com qualquer tipo de aparelho, né? Claro, existem vários níveis de doença periodontal, né? A gente pode colocar a placa em uma doença periodontal leve, a gente só não pode botar uma placa em uma doença periodontal avançada, que o dente está com mobilidade, então a gente primeiro tem que tratar isso, daí ele fala com o periodontista e diz quando é que a gente pode colocar uma força de placa nesse dente, né? Daí ele vai dizer agora ou depois, enfim. Isso aí. Não, perfeito. Tá. E como é que tu observa a questão do peso e a língua? Esses pacientes obesos têm boas respostas? Sim, tem. A gente sempre... Quando a gente tem que tratar a língua. Eu falo sempre para os pacientes, a língua tem que ser trabalhada também. Não, exato, perfeito, né? Problema de fonoterápico, né? De aumento de peso. Assim, às vezes o fenótipo não tem muito a ver com o ronco, né? Tá? Então, assim, às vezes o paciente magro também ronca, né? Mas existe o homem acima dos 40, com aumento de peso, ele tende a roncar mais que uma mulher, por exemplo, né? Então a gente sempre, só que sempre quando a gente tenta entrar na questão mudança de hábito, a gente tem que ir devagarinho, largando o anzol, porque a gente não pode dizer, agora tu vai ter que usar placa, tu vai ter que fazer fono, tu vai ter que emagrecer, tu vai ter que fazer exercício. Então, assim, o que eu percebo é, obviamente, que o paciente que tem maior peso, ele tende a roncar mais. Mas, às vezes, o paciente magro também ronca. Tem paciente que faz exercício também ronca. Então, assim, cada caso é um caso, né? A gente individualiza sempre. Né? Tá? E a questão da musculatura, assim, do bruxismo, né? Tu observa que tem muito benefício com outras terapias, além da placa? Com certeza, a placa é um plus. Eu sempre falo que a placa, ela serve muito mais para proteção de dente, de desgaste, do que para qualquer outra coisa de dor. A placa é uma alternativa, mas a gente tem calor para fazer, a gente tem fisioterapia para fazer, a gente tem exercício de academia para fazer. Então, tem várias coisas no bruxismo, por exemplo, que a gente trata sem precisar da placa. Só que a gente sempre abre mão da placa, a gente pega a placa e faz, porque a gente quer proteger os dentes, porque quem tem bruxismo desgasta dente. E assim, mas às vezes a placa, se a gente começar a fazer calor úmido no paciente, né, na musculatura que está tensionada, fazer agulhamento, fazer fisioterapia, acupuntura, às vezes tu nem precisa da placa. Só que a gente põe a placa porque é mais uma alternativa de tratamento, né? E eu não estou tirando placa aqui com importância, tá? Eu sempre uso placa nos pacientes com bruxismo. Agora a gente está falando agora de placa estabilizadora, né? Não de placa de avanço, certo? Isso, exatamente. Ok. Eu sempre uso, justamente para isso.
E assim, qual é o mecanismo da placa? É Tá? a minha próxima pergunta. Tá, assim, Ela relaxa a musculatura? não. Perfeito, porque esse é um Não, mito, né? Que às vezes é as pessoas mito. dizem, Antigamente o nome da placa era placa miorrelaxante, ou seja, mio, músculo relaxante muscular. Só que não necessariamente ela relaxa. Porque o que acontece? Toda vez que tu interpõe uma coisa entre os dentes, tu tá alterando a tua propriocepção bucal. Então, eu posso alterar a propriocepção aumentando a atividade ou diminuindo a atividade. Os pacientes, às vezes, com tratamento ortodôntico, eu coloquei aparelho, o dente está em movimento. Eu posso aumentar ou diminuir o bruxismo, tudo depende. E o bruxismo, ele é cíclico, tá? Então, assim, eu posso estar num alto pico de bruxismo hoje, daí eu baixo ele, sem fazer nada. Daí, daqui a pouco, eu volto. Então, assim, a gente nunca sabe o que está acontecendo no bruxismo além dessa alteração, que pode voltar, o paciente pode voltar a ter dor depois de um tempo, a gente tem que lançar mão de outras terapias além da placa, como eu te falei antes, calor, enfim, acupuntura, relaxamento, tá? Mas a placa não relaxa, tá? Inclusive, ela, às vezes, em alguns pacientes, ela ativa a musculatura. E justamente eu coloquei, é que nem mascar chiclete. Tem gente que chega pra mim e diz assim, nossa, eu fico estressado, eu masco chiclete. Eu falei, é pior. Porque o chiclete, o mascar o chiclete, a gente fica involuntariamente fazendo... A gente não precisa pensar, vou mastigar o chiclete. É uma coisa involuntária, praticamente. O chiclete ali fica assim. Então, para o paciente que tem ansiedade e bruxismo, a gente fala, não, tira o chiclete. Né? A gente também lança a mão também de comida. Paciente que tem que é bruxômano e tem dor, não vai comer uma coisa dura. Tem que começar a comer coisas mais molinhas. Né? E assim, N coisas que dá para fazer. E a placa de avanço mandibular pode aumentar bruxismo? Boa pergunta. Daí assim, como eu te falei, a gente interpõe uma coisa nos dentes. Tem gente que vai relaxar e tem gente que vai ativar. Né? Então assim, a gente nunca sabe. O que eu tô falando? Voltando lá no início. O que a gente tem que ver? Se tem ou não bruxismo, o que importa é se tem dor e se a gente está protegendo os dentes. Então, assim, o paciente pode ter bruxismo a vida toda. Não, é bom ter bruxismo? Não é bom ter bruxismo, porque eu tenho uma atividade muscular involuntária e parafuncional. Não tem função nenhuma. Tá? E uma coisa bem interessante, bruxismo. Então, só respondendo a tua pergunta, a gente só tem que ver o que está acontecendo. Se está controlado esse bruxismo sem dor, segue a vida. O que é bruxismo? Agora eu vou te falar, o que é bruxismo pra ti? O que é bruxismo pra ti? Bruxismo pra mim é a movimentação involuntária, ou de apertar, ou de ranger os dentes. Então, é uma... Ou aperto, ou ranger. Então, só que o paciente que não tem dente também tem bruxismo. Então, na verdade, bruxismo é a contração involuntária sem função da musculatura mastigatória, que pode ou não ter dente no meio. Então, assim, bruxismo não é ranger dentes. Então, assim, ó, eu posso... Isso aqui é bruxismo, eu vou fazer uma cara, cadê a câmera? Aqui, ó. Isso aqui é bruxismo, ó. Eu tô sem contato dentário, eu tô fazendo assim, ó. Isso aqui é bruxismo. E eu não tô encostando dentes. Eu tô fazendo ativação da musculatura mastigatória. Então, bruxismo, tirando por terra, não é ranger dente. Bruxismo é a contração dos músculos da mastigação. Com ou sem dente. Legal, é que às vezes a gente mastiga sem dente, né? Tem um monte de gente que mastiga e não tem dente, infelizmente. Então, né? É isso aí. Esses dias até eu te questionei, né? De um paciente edêntulo, né? Então, é bem complicado, que nem eu te comentei aquele dia, na parte superior não tinha dente, daí é bem complicado. Então, é difícil. Esses casos né? E por enquanto não tem nada. Eu não sei ainda, nada ainda de literatura de... Eu procurei também. Não tem, né? Mas o que eu digo é o seguinte, uma coisa que é interessante, já que a gente está falando de medicina do sono e odontologia do sono, os pacientes às vezes acham que mordida perfeita, ou seja, oclusão perfeita, é sinônimo de saúde em termos de bruxismo, e não é, tá? Então, assim, tem paciente que não tem dente, totalmente desdentado e tá feliz da vida sem dor. Porque não tem bruxismo, ou não tem nenhuma alteração muscular. E tem aquele paciente que tá tudo certinho e tem dor. Então, assim,
bruxismo e dor não tem nada a ver com dente bem posicionado ou presença ou não de dente. Ah, isso aí. Mais uma coisa, tá? Perfeito. Muito obrigada, Rafael. Nossa, muito de nada. Por compartilhar conosco o conhecimento, né? E disponibilizar o teu tempo para passar para os pacientes as informações. Eu sou de uma opinião que a gente sempre tem que encorajar o paciente a ter muita informação, porque evita ruído de comunicação. Sim, e perfeito. tal. Eu sempre digo, né, que o paciente, quanto mais orientado ele tiver, melhor ele chega nos profissionais e, né, E é bem tratado. E é bem tratado. Isso, exatamente. bem diagnosticado. Exatamente. Então, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Sabe que depois a gente começa a olhar a gravação e diz assim, nossa, a gente não falou daquilo, não falou daquilo, né? Então, assim, é bom deixar o canal aberto para entrar em contato conosco, né? Tu tem o meu WhatsApp, quem está nos assistindo tem o teu contato, porque às vezes a gente não falou daquilo. A gente esqueceu de falar daquilo, porque a gente vai falando, daqui a pouco tem tanta coisa para falar, né? Exatamente. Então, assim, deixar o canal aberto, se tiver alguma dúvida, entrar em contato. Né? Exatamente, e nós vamos te marcar no Instagram também, isso, então vocês também vão ter o meu Instagram. Teu Insta também. Isso aí, pode entrar lá em contato, mandar mensagem, direct, essas coisas. Que na dúvida a gente sempre está disposto a esclarecer. Exatamente, como eu falei antes, sempre que eu trato o meu paciente já tem meu WhatsApp, porque no outro dia eu já quero saber, então fiquem à vontade para mandar mensagem. Isso é importante, né? Eles terem a certeza que vão ser bem tratados e ter a confiança. Com certeza. Gente, né? É isso aí. Então tá. Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço.